E aí pessoal, tudo bem? Vamos se querer na área, queira não queira, em mais um vídeo aqui para vocês. Vamos então encerrar o assunto atos administrativos, tá? Com a quarta parte, ainda com classificação e algumas informações aí acerca das espécies de atos administrativos. Então, daqui a pouco nós voltamos. Mas antes de mais nada, pedir a você que se inscreva no canal, aperte o joinha se achar que eu merecer, aperte o sininho para ficar notificado todas as vezes que o professor colocar um outro vídeo novamente aqui no canal, compartilhar, dar a sua opiniãozinha aqui embaixo, enfim, ajudar o canal do professor. Daqui a pouquinho nós voltamos, aguardem. Bom, vamos lá pessoal, vamos fechar a fatura aqui. Dessa vez eu vou precisar fazer uma leitura em alguns pontos aqui para ficar bem correto para vocês, tá bom? Então o assunto é ato administrativo, é a quarta parte, mais uma vez a visão aí da doutrina, classificação. Das 10 classificações que nós prometemos para vocês, estava faltando apenas esses dois esquemas, tá? O ato número 9, o ato que se divide em ato constitutivo, extintivo, declaratório, modificativo, alienativo, abdicativo. Então essa classificação aqui demanda uma quantidade maior aqui, mas sem problemas. É só você focar aqui nos verbos, tá? Constituir é criar. Então o que é o ato constitutivo? É aquele que cria. Cria o que, professor? Cria um direito para um determinado particular ou um servidor. Por exemplo, a nomeação de uma pessoa aprovada no concurso público cria para ele uma relação jurídica, um direito, assim como a licença. Por exemplo, a CNH, a concessão da Carteira Nacional de Habilitação, que é uma licença, traz e dá direito ao particular. Constitutivo. O contrário do constitutivo é o desconstitutivo ou extintivo. E aqui eu coloco os 4 principais casos que caem em concurso público: a exoneração, a demissão, a cassação e a contraposição ou derrubada. Vamos lá. Exoneração e demissão. Vamos estudar esses dois juntos. Exoneração e demissão são formas de vacância, só que existem diferenças substanciais entre os dois. Ponto comum: formas de vacância. O cargo fica livre quando a pessoa é exonerada ou quando ela é demitida. Mas olha, uma diferença crucial: a demissão tem caráter de punição. A demissão, ela é punitiva, certo? Outra observação: olha aqui, ó. Não existe demissão a pedido. A demissão só existe de ofício, ou seja, o Estado demitindo você. Você não pode pedir demissão. E professor, eu sou obrigado então a permanecer no cargo? Quer dizer, se eu quiser sair do cargo, eu não posso pedir demissão? Não. Você pede exoneração. A exoneração, tá, pode ser a pedido ou de ofício. Um exemplo de exoneração de ofício: quando você se torna inapto, inabilitado no estágio, na avaliação de desempenho do estágio probatório. A pessoa lá, o servidor, é exonerado, certo? Outra coisa interessante é que a exoneração, ela tanto existe para cargo efetivo como para cargo comissionado. Diferentemente da demissão, se aplica apenas a cargo efetivo. Demissão, punição para faltas graves, tá certo? Bom, você tem a cassação. O ato nasce legal e torna-se ilegal, tornando-se ilegal durante a sua execução. Uma licença para funcionamento de um hotel, por exemplo, que é cassado porque durante a fiscalização descobre-se que aquele hotel se tornou um bordel. Não se pode explorar bordel aqui nesse país. Isso é uma atividade ilegal. Então aquela licença que anteriormente foi concedida como legal se tornou ilegal durante a sua execução. A contraposição ou derrubada
O que é isso? É quando o ato posterior tem efeitos contrários ao primeiro ato. Por exemplo, a exoneração, tá, é a contraposição da nomeação. Na nomeação, a pessoa entra no cargo, preenche o cargo, já que a nomeação é uma das formas de provimento. Já a exoneração tem um efeito contrário, certo? Derruba, aí vem a palavra derrubada, né? Derruba o ato anterior, os efeitos do ato anterior. Perfeito? Então, contraposição ou derrubada. Você tem aí os atos declaratórios, que são aqueles que apenas declaram um direito, atestam uma situação específica, a certidão, as certidões negativas de débito, por exemplo, que você é obrigado a apresentar quando da sua posse, os atestados, declarações e tantos outros documentos. Você tem o ato modificativo, por exemplo, uma portaria que modifica o horário das repartições públicas, do funcionamento das repartições públicas, por exemplo, uma situação de racionamento de energia, por exemplo, é uma situação de um ato modificativo. Um ato alienativo, alienar, é transferir o direito, a propriedade. No caso aqui, ó, a doação, quando a administração faz a doação de um bem, a venda, a permuta, tá? Quando o Estado permuta com o município um determinado bem, isso é um ato alienativo. E o ato abdicativo, a renúncia, por exemplo, quando o poder público, para fomentar, ele diminui a alíquota que incide um determinado imposto, para baratear isso, como às vezes acontece com a gasolina, com os combustíveis, certo? Então, isso é um ato abdicativo. O último ato é esse aqui, ó, o ato condição. Ato condição, ato imprescindível, um ato que antecede a outro. O exemplo que costuma cair é esse aqui, gente, o concurso público. O concurso público é ato condição para toda nomeação efetiva, seja ela para cargo ou emprego. Mas veja esta perguntinha aqui, capciosa. Todo cargo público necessita de concurso público, gente? Não. Não, porque existe os cargos comissionados. Se fala todo cargo, inclui o cargo comissionado também. Então não tem concurso. Agora, se a frase fosse, é bom você anotar aí, todo emprego público necessita de concurso público? E aí? E aí a resposta é correta. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, os Correios são estatais. As pessoas que lá estão ocupam empregos públicos, salvo os cargos comissionados de direção e comando, presidência. Fora isso, tudo é concurso público, tá? Empregado público. O que mais nós temos aqui para falar? Tá. Essa expressão aqui, conditio sine qua non, condição sem o qual não, tá? Já foi utilizada em um concurso e ligada aqui essa parte aqui do ato condição. Conditio sine qua non significa condição sem o qual não. Fechando o nosso vídeo, as espécies de atos, e aí eu vou dar uma lida aqui no material, se vocês permitirem. Você tem os atos normativos, são aqueles que contêm um comando geral do executivo, então nascem do executivo, visando a correta aplicação da lei, estabelece regras gerais e abstratas, pois visam explicitar a norma legal. Eu citei aqui o mais importante, que é o decreto, mas existem também regulamentos, regimentos, resoluções, deliberações. Você tem aqui os atos ordinatórios vem de ordens, né? Visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Emanam, são oriundos do poder hierárquico da administração pública. Eu coloquei como principal aqui o ofício. Aliás, em redação oficial se aprende a fazer todos esses documentos oficiais, e eu já participei inclusive de concurso onde o candidato teve que elaborar um ofício, principalmente esses concursos de universidade, tá? Além do ofício, você tem despachos, circulares, instruções, portarias, ordens de serviço. Os atos negociais, com certeza, são os que mais caem. São aqueles que contêm uma declaração de vontade do poder público, que coincide com a vontade do particular.
visa concretizar negócios públicos ou atribuir certos direitos e vantagens ao particular. Eu citei a licença aqui, mas também tem como importante aí as autorizações, as permissões, a aprovação, apreciação, visto, olha o visto, homologação, dispensa, e renúncia. Penúltimos atos enunciativos, aqueles que se limitam a certificar ou atestar um fato, omitir uma opinião sobre o seu determinado assunto, não se vincula o seu enunciado, são apenas opinativos, como é o caso das certidões, atestados e pareceres. Aqui eu cito as famosas certidões, tá? E por último, os atos punitivos, são aqueles que visam punir e reprimir as infrações administrativas e a conduta irregular dos administrados e servidores. Lembre que nós temos dois poderes que punem: o poder disciplinar, que punem agentes públicos e pessoas que contratam com a administração pública, e o poder de polícia, que pune os particulares, certo? Eu botei aqui um exemplo, a demissão, mas você tem outros, a multa, interdição de atividade, a destruição de coisas, afastamento de cargo ou função, você tem a advertência, você tem a suspensão até 90 dias, enfim, uma série de punições aí para vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Fechamos então esse assunto, atos administrativos. E o próximo assunto, vamos conversar sobre os agentes públicos, tá? Informações bem interessantes também para vocês aí, tá bom? Agentes públicos, o próximo vídeo. Um abraço!